Este vídeo teve a colaboração e revisão de Itamar Coutinho, historiador e autor do livro Biografia de Louis Francescon. Contato 42 988 01 42 69. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Lucas capítulo 1 versos 46 a 47. Cara Irmandade, a paz de Deus. Por meio dessa, apresento um relato resumido das últimas 2 viagens que Deus concedeu a mim e a minha esposa, nos anos de 1962 e 1963, a vários países. Portugal. Pela graça de Deus, nesse país, vem o Senhor fazendo uma gloriosa obra, chamando muitas almas, batizando-as com a bendita promessa do Espírito Santo, curando enfermos, e libertando a muitos que estavam possuídos de maus espíritos. Louvado seja Deus, que somos testemunhas oculares destas maravilhas. O Senhor tem preparado mais anciães e tem sido também aberta mais salas de orações. Louvado seja Deus. Suíça. Na cidade de Genebra também há vários grupos de irmandade vindo da Itália, e mesmo em 1962, o Senhor tem preparado de irem 2 irmãs daqui, as quais testemunharam alguns suíços, e também ali Deus levantou mais um ancião. Todavia naquela cidade a obra vai bem devagar. Itália. Tivemos a oportunidade de nos congregar tanto em Roma assim como em diversas cidades da Sicília, como Seghe, Messina, Scaletta, Novara, Calatabiano, Catania e Termini e Merese. Infelizmente, a obra nessa nação está dividida por questões de doutrina. Todavia, há um remanescente que se conserva na sã doutrina. Visitamos em Roma as catacumbas, onde nossos primitivos irmãos se refugiavam, e vimos também o Coliseu, onde muitos deles foram devorados pelas feras e outros queimados vivos. Grécia. Na cidade de Atenas nos congregamos em vários lugares, sendo que num deles, depois de termos testemunhado da grande obra que Deus vem fazendo no Brasil, o ministro manifestou grande alegria, e ainda chamou a atenção às irmãs, mostrando-lhes o exemplo da irmã brasileira, com seus trajes simples e com a cabeça coberta com véu de acordo com a palavra de Deus. Aleluia! Congregamos também em Tessalônica, onde Deus nos deu de lhes apresentar vários testemunhos e falar sobre o andamento da obra de Deus no Brasil. Meses após recebemos uma carta do ministro, na qual manifestou sentir certa saudade em sentir o calor do Espírito Santo, como sentiu na noite em que estivemos reunidos com ele. Visitamos na Grécia vários lugares em que o apóstolo São Paulo pregando a palavra de Deus, como seja, Corinto, o Areópago, Filipos, onde vimos também a prisão em que Paulo e Silas estiveram e onde se converteu o carcereiro. Vimos ali próximo, o rio em que Lídia fora batizada. Percorremos a região da Macedônia. Aleluia! Egito. Visitamos ao Cairo e Gizé vários sepulcros dos reis Faraó, museus, onde estão expostos todos os tesouros desses antigos reis. Vimos as esfinges e as pirâmides no deserto do Saara. Líbano. Congregamos em 2 lugares na cidade de Beirute, sendo que num dos grupos encontramos mais simplicidade, e notamos estarem mais dentro da sã doutrina. Todavia, em ambos o Senhor nos deu de falar sobre a obra que Ele vem fazendo no Brasil, e da maneira como Ele nos vem conduzindo, apresentando-lhes a simplicidade e a santidade cristã. No grupo que está próximo à sã doutrina, numa noite após o culto, disse o ministro para nos: louvado seja Deus, que nos enviou essa gloriosa mensagem nesta noite, da qual muito necessitávamos, e Ele a enviou no tempo certo. Aleluia! Vimos os cedros, os montes do Líbano e o Hermon. Louvado seja Deus! Síria. Estivemos primeiramente na cidade de Damasco, vimos na rua direita onde foi a casa de Judas,
nela que Paulo estava orando, e também vimos a casa que morava Ananias e onde lhe apareceu o anjo mandando-o orar por Paulo. Vimos também a janela na muralha por onde Paulo desceu num cesto para fugir daquela cidade, Atos capítulo 9, verso 25. Em Damasco também Deus nos concedeu a graça de congregar com um grupo de crentes e muito também o Senhor nos deu de lhes falar de sua gloriosa obra e que todos ouviram com alegria, lágrimas lhes corriam pelo rosto. Fomos depois para o norte, a uma cidade chamada Alepo, onde encontramos também um belo grupo de crentes, com quem nos congregamos várias vezes. Muito o Senhor nos deu de falar, e também pediram que orásemos para vários enfermos, depois do culto. Estivemos visitando vários enfermos num hospital. Uma jovem crente deveria ser operada. No entanto, o Senhor nos deu de ungí-la e no dia seguinte ela teve alta, porquanto o Senhor a libertou. Em várias casas em que fomos visitar crentes, reuniam-se várias pessoas para ouvir sobre as coisas de Deus. Posteriormente recebemos cartas contando-nos que várias dessas pessoas se converteram e que uma irmã que sofria de terrível dor de cabeça há vários anos, durante a oração Deus a libertou completamente. Aleluia! Chipre. Congregamo-nos na cidade de Nicosia, onde também com muita franqueza, Deus nos deu de expor vários pontos de doutrina, embora ali estejam um tanto fora dela. Porém o ministro e todos os demais muito se alegraram. Percorremos aquela ilha de carro e estivemos onde Paulo evangelizou e onde se encontra ainda o pilar em que o amarraram e lhe deram 39 chicotadas conforme consta ali. Turquia. Congregamos em 2 grupos na cidade de Istambul e num deles também o Senhor nos deu muita franqueza, apontando os seus erros de doutrina, no entanto, também eles manifestaram alegria por tudo quanto Deus tinha mandado. Saímos de Istambul, atravessamos o Bósforo e percorremos de carro as zonas da Ásia. Estivemos visitando as cidades onde estão as igrejas que constam em Apocalipse 2 e 3. Éfeso, Esmirná, Laodiceia, Sardes, Pérgamo, Filadélfia, Tiatira. Além desses lugares, estivemos também em Troade, onde Paulo havia deixado a capa, livros e pergaminho. Timóteo 4. Estivemos também em Mileto, Icônio, Panfilia, Tarso onde nasceu Paulo, e em Antioquia, onde os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Percorremos também a região da Capadócia. Todo o percurso foi feito de carro, viajamos 6.000 quilômetros. Num desses dias contemplamos uma maravilha que Deus fez. Era um dia muito quente, sol muito forte, e procuramos um lugar para nos abrigarmos e descansarmos, mas não havia nem sequer um galho de árvore para fazer um pouco de sombra. Como minha esposa não estava passando bem, ela clamou ao Senhor, o qual não demorou em vir ao nosso encontro mandando uma nuvem cobrir o nosso carro, e ela se movia acompanhando o carro. Viamos de uma outra parte o sol e apenas sobre nosso carro havia a sombra que a nuvem fazia. Louvado seja Deus que tem tudo às suas ordens e a favor de seus filhos. Israel e Jordânia. Visitamos nessas ações os seguintes lugares: a casa em que o anjo aparece a Maria anunciando o nascimento de Jesus. E vimos também a carpintaria de José. Mais adiante, a casa em que nasceu São João Batista e o lugar onde foi transformado a água em vinho, o mar onde foi feita a pesca maravilhosa, o lugar onde Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, o Monte da Transfiguração, o cenáculo onde Jesus celebra a última ceia. No lado da Jordânia vimos em Betânia onde foi a casa de Maria, Marta e Lázaro. Em Jerusalém vimos o Monte das Oliveiras, o Jardim Getsemane, a Via Dolorosa, onde Jesus passou com a cruz aos ombros. Vimos o Petrorias, onde ele esteve perante Pilatos, a prisão. O lugar onde lhe puseram a coroa de espinhos,
o monte do Gólgota, onde foi crucificado, e o sepulcro onde Jesus esteve. Próximo ao sepulcro de Jesus, vimos a gruta em que morou o profeta Jeremias, quando escreveu o livro das Lamentações. Vimos os vales de Ascalon, Josafate e Saron, também o lugar onde Felipe batizou o eunuco, a estalagem onde o bom samaritano levou o homem que cairá nas mãos dos salteadores. Vimos o monte da tentação, onde Jesus esteve 40 dias e 40 noites. Vimos o rio Jordão, o mar morto, os carvalhais de Manre, onde o anjo apareceu a Abraão anunciando o nascimento de Isaque. Em Belém vimos a estalagem onde nasceu Jesus. Também visitamos os túmulos de Abraão, Isaque, Jacó, Sara, Raquel e Léa. Estivemos em Jope, vimos a casa onde morava Simão quando Pedro esteve lá orando e lhe apareceu uma visão com um lençol, Atos 10 e 11. Estivemos em Cesárea onde Pedro esteve em casa de Cornélio. Atualmente Cesárea está em completa ruína. Congregamo-nos em Jerusalém, Haifa, Betlém e Aminion. Foram apresentados muitos pontos de doutrina, principalmente em Betlém e Jerusalém, onde havia vários ministros, e o Senhor nos deu de ler o capítulo 2 de Apocalipse, a carta enviada ao anjo da igreja de Efeso, que se ele não se arrependesse, seria removido o seu castiçal. Deus nos deu de falar que devemos nos preparar, não somente para o dia da volta de Cristo, mas também para enfrentarmos o que está para se manifestar ainda neste mundo. As religiões buscam se unir, mas nós devemos buscar estarmos firmes à fé e na vocação em que fomos chamados, pois sabemos pela palavra de Deus, que a Igreja de Cristo será combatida, mas não será vencida, e virá o dia em que, quem não tiver o sinal da besta na mão ou na testa, não poderá comprar, nem vender, etc. Mas nos devemos ser fiéis ao nosso Senhor, o qual nos prometeu estar conosco em todos os dias. Aleluia! O Senhor nos deu em apontar seus erros, pois aos poucos estão introduzindo a idolatria, pois o diabo não vem de uma só vez, ele procura aos poucos introduzir sua doutrina. Vários exemplos o Senhor nos deu de lhe apresentar. Aleluia! Louvado seja Deus, que em todos esses países do Oriente e da Ásia, o Senhor nos deu de lhes apresentar a sã doutrina, pois não fomos enviados para lhes pregar o Evangelho segundo as religiões, mas sim a palavra da graça, para que deixem os caminhos de homens e busquem se colocar de acordo com a sã doutrina, caso contrário, eles irão se unir com os idolatras e serão no fim todos condenados. Índia. Congregamos tanto em Nova Delhi, assim como em Calcutá. Nesta última cidade, muito o Senhor nos deu de falar, pois minha esposa contou várias maravilhas que Deus vem operando aqui, e também testemunhamos da grande obra que Deus está fazendo em nosso meio. Depois Deus nos deu de exortar a se conservarem na simplicidade e santidade cristã e buscarem estar preparados com vestes brancas e bordadas com as virtudes do alto e preparados assim para o dia da volta de Cristo, que está bem próximo, e muitas outras palavras o Senhor nos deu de lhes apresentar. Quando nos assentamos, levanta-se a pianista dizendo: Irmãos, temos ouvido a gloriosa mensagem que Deus nos enviou essa noite. Todos nos alegramos e dizemos glória a Jesus, louvado seja Deus, pois é muito fácil falar, mas agora veremos se vamos pôr em prática o que Deus nos enviou, porque escrito está que nem tudo o que diz Senhor, Senhor entrara no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de nosso Pai que está nos céus. Depois dela, mais alguns se levantaram falando mais ou menos na mesma linha. Por fim nos ajoelhamos e Deus chamou alguém em oração, e depois toda a igreja foi tomada em manifestação do Espírito Santo, e Deus tomou uma irmã jovem, que permaneceu falando em novas línguas, depois falou em inglês, dizendo: Meus filhinhos, atendei a mensagem que vos enviei esta noite. Eu mandei estes meus servos de tão longe vos trazer esta mensagem, a fim de que estejais preparados, porque a minha volta está bem próxima.
Louvado seja Deus! Aleluia! Interessante foi que em Tessalônica encontramos duas missionárias inglesas, as quais disseram estar em missão sendo reveladas pelo Espírito Santo, e mandadas por Deus, para visitar muitos países anunciando que a volta de Cristo está bem próxima, e também as encontramos depois em Israel. Aleluia! Tailândia! Fomos à cidade de Bangkok, onde também nos congregamos com um grupo de chineses e muitos se alegraram e foram edificados por tudo quanto o Senhor nos dera de lhes contar, das maravilhas e da grande obra de Deus vem fazendo aqui no Brasil. Aleluia! Hong Kong! Também nesse lugar encontramos um belo grupo de crentes, congregamos com eles e também tivemos algumas reuniões com os anciãos. Depois de lhes ter contado da maneira que o Senhor iniciou a sua gloriosa obra aqui no Brasil, como ele revelou ao nosso caro irmão Franciscon, quando ele ainda era da Igreja Presbiteriana, lhe mostrou o que fazer para estar de acordo com a sã doutrina. Então eles nos relataram que também na China, em 1918, um crente da Igreja Presbiteriana, orando, Deus lhe revelou que não estava de acordo com a sua palavra e lhe mostrou também o que deveria fazer, então ele obedeceu e o Senhor chamou ali milhares de almas. Mais tarde levantou-se uma perseguição contra a igreja e esse irmão, chamado Lin, foi condenado a 15 anos de prisão, sendo que já cumpriu cerca de 12 anos e os irmãos nos pediram para dizer à Irmandade aqui no Brasil também orar por aquele servo de Deus que está preso pela palavra de Deus. Aleluia! De Hong Kong tínhamos pensado em ir a Manila, nas Ilhas Filipinas, mas os últimos dias, Deus nos fez sentir de irmos. Ilha Formosa, China nacionalista. Fomos dessa ilha à cidade de Taipei, onde encontramos um grande número de crentes e nos reunimos numa congregação, onde havia cerca de 3.000 pessoas. Temos nos congregados em várias casas de oração. São muito unidos e caminham na simplicidade. Ali também o Senhor nos deu a falar da sua obra. Louvado seja Deus! Aleluia! Japão. Congregamos nas cidades de Tóquio e Hiroshima, pois temos encontrado vários grupos também muito tementes a Deus e buscam fazer a santa vontade de Deus. Foi em Hiroshima que em 1945 lançaram a primeira bomba atômica e vimos fotos que mostram os estragos, as ruínas e como ficaram muitas pessoas mutiladas. Hawaii. Na cidade de Honolulu, encontramos um grupo de crentes, com os quais nos congregamos e na presença de vários ministros, o Senhor nos deu de apontar várias coisas que estão fora da doutrina. Estados Unidos. Estivemos em Los Angeles, Chicago, Cleveland, Milwaukee, Kenosha, Buffalo, Filadélfia e Nova York. Louvado seja Deus, que nos tem alegrado junto a toda a cara Irmandade onde temos nos congregado, sendo que em Chicago estivemos junto ao caro irmão Franciscon, de quem Deus se tem servido em nos dar gloriosos conselhos, ensinamentos, e temos ouvido gloriosas pregações que Deus lhe tem dado, pois apesar de sua avançada idade e sem enxergar mais, porém Deus lhe tem dado de fazer pregações de 1 hora e mais até. Louvado seja Deus! Tanto em Chicago, Buffalo e Filadélfia o Senhor nos tem dado de participar de santas ceias e temos visto o Senhor derramar o Espírito Santo em diversas almas. Louvado seja Deus! Aleluia! Portanto, cara Irmandade, agradecemos a Deus por nos ter dado cumprir essa gloriosa missão. Não tem sido para apresentar apenas o Evangelho, porquanto em todos os lugares em que estivemos, já conhecem a palavra de Deus, mas Deus nos tem dado de anunciar a sã doutrina e lhes mostrar como se encontram fora da mesma e também anunciar em todos os lugares que a volta de Cristo está próxima e Ele nos quer encontrar preparados. Portanto, se puserem em prática o que ouviram e clamarem a Deus, certamente que Deus os ajudará e os perdoará. Caso contrário, conforme Deus nos deu de lhes dizer,
que naquele dia não terão desculpas perante a presença do Senhor e nós nos sentimos sem responsabilidade, porquanto tudo quanto Deus nos tem dado de lhes apresentar o temos feito. Louvado seja Deus! Encerrando este breve relato dessas viagens, somos gratos a Deus por tudo quanto nos proporcionou, ajudando-nos em tudo e mesmo tendo dado à minha esposa as forças necessárias para cumprir o que lhe tem requerido também, embora passando ela vários dias enferma. Aleluia! Temos por certo que toda a Irmandade tem sempre orado por nós e nós também, embora longe, mas sempre nos sentimos junto a vós em espírito, pois que somos membros de um mesmo corpo cuja cabeça é nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Queira Deus ajudar a todos nós e nos conservar sempre firmes nesta graça, para desfrutarmos suas bênçãos prometidas ao seu povo nesta terra e depois recebermos a herança que está preparada nos céus para todos os que lhe forem fiéis até ao fim. Aleluia! E a Deus e a Jesus Cristo, nosso amado e bendito Salvador, Senhor e Rei, seja dada toda a honra, louvor e glória, agora e para toda a eternidade. Amém. Vosso irmão na fé, que foi dada aos santos apóstolos, da qual também pela graça de Deus somos participantes. Miguel Espina.